Doutora Sandra está aqui para a gente falar um pouquinho sobre algumas manchas, né? Mancha de pele incomoda muita gente, né, doutora? Muita, é uma reclamação Geral. das maiores, geral, tanto em homens quanto em mulheres. E as manchas, elas aparecem por vários motivos, né? E o principal é a exposição solar. A principal é a exposição solar. O principal é a exposição solar. E quanto mais tempo, né, a pessoa fica ao sol, mais manchinhas e lesões de pele vão aparecendo. E aí, tem umas coisas que as pessoas se perguntam, né? Eu vou citar aqui já de cara o melasma. Sim. Porque isso talvez seja um dos grandes problemas, mulheres grávidas, e muitas mulheres têm melasma. Só que o melasma é difícil de tratar, né? Muito difícil. O melasma, ele é uma doença que ele tem tratamento, mas Certo. assim, você consegue controlar o melasma, mas você não consegue uma cura. Até hoje, não existe cura para o melasma. Certo. Existe o tratamento e o controle. E é feito através de cremes e alguns produtos que a gente usa para inibir o excesso de produção de melanina na pele. Então, aqui é Nesse exemplo aqui. O que acontece? A pessoa, ela se expõe ao sol, e assim, não só o sol, mas vários fatores, né? Parte hormonal, alguns tipos de medicamento, né? E principalmente a exposição solar. Isso vai se somando com o tempo e ele vai formar as manchas, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher. Então, não só durante a gestação, mas em qualquer fase da vida, né? E o melasma, você consegue clarear ele. Uma vez que você volta para a exposição solar ou você não cuida, tende a manchar de novo. De novo. É um tratamento para toda a vida. E um cuidado para toda a É vida. um cuidado para toda a vida. Esse talvez seja o grande desafio, né? Vamos ver uma paciente que eu acho tão forte, na verdade, algumas imagens, porque quem vê de longe, na verdade, assim, quando a gente vê essa primeira paciente, aí a gente vê muita mancha. Muita mancha. Esse é quase um caso severo, doutora? É que acontece, nós temos 3 tipos de melasma, né? O melasma que ele é superficial, o melasma que ele é mais dérmico, que é na camadinha mais profunda, né? Na derme, e o que é misto, que ele vai estar nas 2 camadas da pele. Quando ele é um melasma dérmico e tão assim, que abrange muito a face, ele é mais difícil de ser tratado. Porque quanto mais profundo, mais difícil a medicação chegar e fazer o efeito. E até mais difícil da pessoa se cuidar, também. né, também. Então é um melasma assim, que requer mais cuidado, quando consegue clarear, fazer toda a manutenção certinho, né? Certo. Seguir todas as orientações médicas. Mas é um melasma de difícil controle, de difícil tratamento. Vamos ver a paciente 2? Porque daí a gente já tem um melasma um pouquinho mais localizado. Isso. Quando ele é superficial, a camadinha da pele você vai usar... Eu e a doutora, a gente tá bem pertinho aqui da tela, parece bem grandão, mas quem tá em casa acompanhando mais de longe, é mais fácil de perceber, né? E aqui, você tem então ele mais superficial, não que seja mais fácil de tratar, mas você consegue resolver de forma mais rápida. Né, porque é mais pontual, né? Então você vai usar os produtos certos, fazer toda a manutenção e vai melhorar a pele assim, e manter ela clarinha por mais tempo. Vamos ver alguns tratamentos? E depois tem uma surpresa para a doutora que eu nem contei para ela, mas eu vou perguntar se tem como solucionar algumas outras manchas. Esses aqui são os tratamentos que são possíveis, né, doutora? Isso. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos no caso de melasma. Os cremes clareadores. Então, dentre esses cremes clareadores, são vários tipos, né? A gente tem desde a hidroquinona até o ácido tranexâmico. Alguns produtos que fazem microagulhamento e coloca, né, aplica o produto na pele, ele vai fazer a absorção e também diminuir a produção de melanina. Os peelings químicos, e aí esses eles vêm os superficiais e os médios, também com grande cuidado, porque muitas vezes você clareia a pele, faz um rebote, então não é toda a pele, não é todo melasma, toda mancha que você vai fazer um peeling, tem que cuidar. Da mesma forma, os lasers, né? Então, laser frio você pode estar usando porque ele vai quebrar o pigmento
e vai diminuir o melasma. Certo. Ao contrário de alguns tipos de laser, você faz, clareia, fica bonitinho por alguns dias, depois volta tudo de novo. Né? E os antioxidantes, que são medicações que você toma para ajudar a inibir a produção de melanina. Então, diminui esse estímulo de cor, né, na pele. Certo. E o melhor de todos, ele está até com asterístico ali. O melhor tratamento para melasma é o protetor solar. É o protetor solar. Não tem o que fazer, tem que ter ele. Esse é casamento. Agora eu vou fazer 2 surpresas aqui com a doutora Sandra, porque assim, quando a gente fala em sardas, sim, algumas pessoas se incomodam com essas sardas. E eu tô falando nas costas, às vezes pode ser no rosto, às vezes pode ser no braço. Quando a gente fala em sardinhas, aquelas sardinhas que estão ali, é possível a gente eliminar essas sardinhas ou não? É que aqui tem uma misturinha. Tem uma mistura, tem uma misturinha aí. Algumas você consegue usar ácido em dosagem baixa e vai conseguir clarear. Ele vai ter uma resposta legal. Certo. Já algumas outras lesões, elas... Umas pintinhas mesmo. Precisa ali remover elas. Daí é quase como se uma cirurgiazinha, isso, né? Mas algumas dessas manchas com ácido em baixa dosagem e usa toda noite certinho, tende a melhorar bastante. Tende a melhorar. Assim como as sardas, as efélides que aparecem no rosto também. Vamos ver, do rosto, as pintinhas do rosto? Porque aí, por exemplo, essas pequenininhas assim também é possível, né, doutora? Essas pequenininhas, muitas vezes, o que acontece? Se for a pintinha pretinha, né, o sinal. Tá. Você vai trocar o sinal, que muitas vezes ele é benigno, por uma cicatriz. Então, tem que pesar, ou um queloide. Sim. Então, você tem que pesar muito se vale a pena você tirar esse pontinho ali para ganhar um outro. Isso, porque sempre que você cortar a pele, vai ficar uma cicatriz. Né? As manchinhas que são pequenininhas, tranquilo, você vai usar o creme, vai usar o ácido, fazer um laser e ela vai melhorar e vai ficar bem bonitinha. Para as pessoas que estão em casa talvez entenderem, essa mancha que não tem sobressalência, são na pele, pequenininhas. Você consegue com ácido resolver. Isso. Agora essas que tem uma saliênciazinha ali, pode ser que... Aí você precisa avaliar, examinar se tem algum risco ou não de ser câncer de pele. E se não tem o risco, não tem as características, se vale a pena tirar, porque você vai trocar uma pintinha, às vezes pequenininha, pretinha, por uma cicatriz. Então, claro que algumas lesões são grandes, inestéticas, incomodam, essas, né? Sim. Precisa tirar por questões estéticas mesmo. Estéticas e de autoestima muitas vezes também, né, doutora? Mas as pequenininhas... Não tem problema. Não. Dermatologistas, pessoas que trabalham com estética, pessoas, até médicos, né, falam assim, será que vale a pena? Como até a doutora falou agora, será que vale a pena fazer isso? Por que mexer nisso, né? Porque às vezes você tem a lesãozinha, mas ela é muito pequenininha, tá incomodando esteticamente. Mas aí você tira a lesão e forma um queloide. E o queloide Aí você tem outro problema. É isso, né? Eu sempre digo que é importante uma avaliação, né? A doutora Sandra está trabalhando com dermatologia, fazendo esse trabalho também tão bem feito, e eu acho que é importante as pessoas fazerem uma avaliação. Se você se incomoda com alguma coisa, essa mancha te incomoda, tem que ter um tratamento específico. A gente sabe que o melasma é difícil, mas talvez algumas outras manchas que você tenha na sua pele seja mais fácil de resolver. Mas sem uma avaliação, impossível, né? Não tem como. Do melasma existem assim, vários tratamentos de excelência que você vai conseguir clarear a pele. E depois faz a manutenção, vai seguindo os cuidados em casa e a pele vai ficar bonita por muito mais tempo. Mas sempre cuidando. Sol, calor, fontes de luz, tende a voltar a manchinha. Então, é um cuidado sempre, né? É isso. Lembrando que as luzes em casa, as luzes artificiais podem causar problemas também, né? Podem, excesso de calor, entrar no carro quente, o cozinhar, né? Um banho muito quente, tudo que estimula calor, estimula mancha na face também. Tá vendo? Doutora Sandra sempre com a gente a cada 15 dias para trazer informações de qualidade para vocês, com muito conhecimento. E eu queria agradecer mais uma vez, doutora. Obrigado. Até uma próxima. Até. Obrigada. Muito bom.